Olá, caríssimos pesquisadores e pesquisadoras, os quais, assim como eu, estão produzindo conhecimento neste país. É um privilégio para mim participar em mais uma edição do Educom, evento que permite aprendizagens e trocas de conhecimento no que diz respeito à educação. Eu sou Petra Schneider, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas e professora de Educação Física da Rede Municipal de Educação de Arapiraca, em Alagoas. O que trago para vocês nesse dado momento histórico é um recorte da minha dissertação. O título do trabalho é Programa de Formação Esportiva Atleta na Escola, Continuidades e Rupturas na Política Esportiva do Brasil. Aqui apresento de forma sintética o desdobramento da política esportiva nacional, considerando os antecedentes históricos da relação entre o esporte e a educação física no Brasil, as continuidades e as rupturas desde o Estado Novo aos mega-eventos esportivos, considerando o programa Atleta na Escola. Para situá-los, é importante afirmar que o esporte é um ícone de prestígio para o Estado brasileiro. Historicamente, podemos destacar que a política de esporte no Brasil foi construída através de um processo de continuidades e rupturas desde o ano de 1930, sendo esse marco temporal importante no que diz respeito ao progresso e modernização do país, considerando a industrialização e a condução das políticas sociais, políticas educacionais e as primeiras ações institucionais de esporte. Neste sentido, o Brasil assume o protagonismo de agente das políticas sociais até o período da realização dos mega-eventos esportivos. Em diversos momentos, a política incentivadora do esporte no espaço da escola utilizou como um instrumento de identificação e seleção de talentos esportivos, apostando na massificação esportiva e no alto rendimento. O que o país construiu ao longo de décadas, nesse contexto, nós localizamos o modelo piramidal esportivo como agente dessa massificação, como afirma Brast, Almeida e Mascarenhas. Nessa direção, o Programa de Formação Esportiva Atleta na Escola foi implementado na direção da massificação esportiva, aliada à ideia de o esporte como um direito social, sendo motivado pela realização de mega-eventos esportivos no Brasil. Criado em 2013, foi norteado pela difusão da prática desportiva entre os estudantes de todo o país, desenvolvendo valores olímpicos e paralímpicos, de modo a identificar jovens talentos para a formação educativa integral e contribuir na elevação do desempenho escolar e esportivo. Ao olhar o contexto histórico das políticas esportivas, entendemos a necessidade de apresentar as continuidades e as rupturas em relação ao programa Atleta na Escola, pois programas como esse nos permitem refletir qual é a intenção do Estado brasileiro e a inclusão do esporte de alto rendimento no espaço escolar, que não só na escola, mas nas aulas de educação física são espaços para a identificação e seleção de talentos, nem muito menos cenário para evidenciar essas potencialidades de atletas no panorama internacional. Nesse trabalho, destacaremos uma periodização que apresenta os diferentes momentos políticos no Brasil e sua relação com as políticas de esporte na escola, despontando informações relevantes acerca da política de esporte nacional e os seus principais enfoques, considerando as continuidades e rupturas em relação ao programa Atleta na Escola. Para resgatar o breve histórico dessa política esportiva no país, buscando elementos de continuidade e rupturas, organizamos em subdivisões, destacando os períodos entre 1930 a 2013. Esta divisão nos permite situar a política de esporte em cada momento histórico e político no Brasil, bem como a relação entre a realidade educacional esportiva e os aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais. O esporte e o Estado Novo. Vislumbramos duas linhas de projetos políticos e ideológicos no campo educacional e esportivo. O primeiro, referente às questões higienistas e eugênicas, e o segundo, referente à preparação de um corpo produtivo para a defesa da pátria em relação aos inimigos internos e externos, disciplinando e preparando a força de trabalho para o trabalho industrial, conforme afirma Bueno. Nessa direção, o período não tem aproximação com o programa Atleta na Escola, pois o projeto político-ideológico do Estado Novo não buscou evidenciar o país no cenário mundial e sim garantir a segurança nacional, com ênfase na eugenia da raça brasileira ou da mão de obra fisicamente adestrada e capacitada.
A política esportiva no populismo. Um evento marcante aconteceu nesse período, a realização da Copa do Mundo de 1950, sendo o segundo mega evento esportivo realizado no país. Outro aspecto importante que marca esse período é a aproximação do esporte com a educação física, devido aos resultados insatisfatórios e à estrutura precária, assim como o esporte competitivo passa a influenciar a área da educação física. Daí a política esportiva volta-se para o esporte de alto rendimento, sendo o seu horizonte evidenciar o país para o mundo. Apesar da realização de mega evento esportivo nesse período de aproximar o esporte da educação física, o momento ele rompe com as características do programa Atleta na Escola, o qual objetiva a busca de talentos esportivos no espaço escolar, como também a realização de competições escolares para a seleção desses potenciais atletas para os mega eventos esportivos projetados na agenda política esportiva brasileira. A ditadura militar e o modelo piramidal esportivo. Esse momento histórico é marcado por uma educação física utilizada para a promoção das capacidades físicas da população, não mais como a propagação da eugenia da raça, como era lá no Estado Novo. O esporte passou a ser definido como um meio para destacar o país em relação aos demais países desenvolvidos numa direção de potência olímpica. Assim, o esporte de massa ele aliou-se ao esporte da escola como destaque para o esporte de rendimento. Dessa forma, nos primeiros anos do regimento, o conceito de educação física passou a ser conexo com atividades físico-desportivas e as aulas passaram a ser competições esportivas. Nitidamente, o período ditatorial ganha destaque, pois foi inspiração para a ideia de massificação do esporte na identificação de atletas em potencial, dentro do espaço escolar através do modelo piramidal esportivo, indicando assim continuidades do governo de Lula da Silva e Dilma Rousseff, além de incorporar etapas de jogos escolares com atividades para a seleção de talentos. Considerando a perspectiva dos mega eventos, esse momento ditatorial não teve relação, pois o objetivo não era evidenciar o esporte em competições internacionais. Na sequência, nós identificamos um período chamado de década perdida, onde ocorre a reformulação do esporte brasileiro, nos anos de 1980 a 1994. O esporte passou por uma reorganização, sendo destacado a instalação de uma comissão de reformulação esportiva e a constitucionalização do esporte como um direito social estabelecido no artigo 217 da Constituição Federal e a Lei Zico, a qual normatizou o desporto, e o setor esportivo em geral. A Lei Zico pode se dividir em 3 formas pelas quais o esporte se manifesta. Além de considerá-lo como uma atividade física e intelectual reconhecidas no artigo 3º dessa legislação, é identificado como desporto educacional, desporto de participação e desporto de alto rendimento. Identificamos que nesse período não representou continuidade em relação ao PAI, pois ainda que a manutenção do alto rendimento fosse uma das ações do Estado, como também o fortalecimento do setor privado esportivo e a ideia do esporte como um direito, não caracterizavam semelhanças ao programa. No governo de Fernando Henrique Cardoso, esse realizou iniciativas importantes, tais como a modernização e profissionalização do esporte no país, a partir da expectativa de desempenho do Brasil nas Olimpíadas de 1996 em Atlanta. Outras medidas do cenário esportivo em destaque foram a criação do Instituto Nacional de Desenvolvimento Esportivo, INDESP, em 95, a criação do cargo de Ministro Extraordinário dos Esportes, no mesmo ano, sendo Edson Arantes do Nascimento Pelé o responsável, a aprovação da Lei Pelé, que, entre outros, extinguiu o passe do jogador profissional de futebol e tornou as associações esportivas livres da tutela do Estado, a criação do Ministério de Esporte e Turismo, em 98, a realização de CPIs da Câmara do Senado, para investigações do futebol do país e a Confederação Brasileira de Futebol em 2001. Ainda em 2001, o governo criou o programa Esporte na Escola, com o objetivo de desenvolver a educação física nas escolas brasileiras e beneficiar 36 milhões de crianças em todo o país.
compreendiam que o programa esportivo, enquanto política social no governo de FHC, caminhava numa direção de união do esporte com a educação. Naquele dado momento, esse era divulgado como uma principal iniciativa da história do esporte no Brasil. E sua função era a descoberta de talentos esportivos como uma das prioridades, alcançando 36 milhões de estudantes em todo o país e prevendo uma infraestrutura esportiva para que as escolas, no sentido de possibilitar o acesso, pudessem aproveitar. Vemos que nesse governo, com a criação do esporte na escola, onde a base é o desenvolvimento do alto rendimento na escola, existem continuidades, pois ambos os programas apresentam objetivos de identificação de talentos e a criação de centros para a prática desportiva, apontando claramente o horizonte da massificação esportiva de estudantes de todo o país, utilizando o discurso de garantir o acesso ao esporte. Considerando a agenda da política esportiva brasileira de 2003 a 2013, vemos um período de interesses pela democratização do acesso ao esporte e a definição da direção da política frente aos interesses do capital na permanência da dominação, expansão de mercados e principalmente do mercado esportivo. Para tentar corrigir os problemas da política de educação física e esporte, diversas ações no setor esportivo foram criadas. Criação do Ministério de Esportes e a organização das 3 conferências nacionais de esporte para a construção de uma política nacional de esporte. As medidas governamentais inspiradas para a realização dos mega-eventos foram denominadas de Projeto de Esporte Educacional em 2003, tais como Programa Segundo Tempo Modalidades, o Programa Força do Esporte, Ação Descoberta de Talentos Esportivo, Projeto Esporte Brasil, o Programa Atleta na Escola, o Programa Atleta na Escola e as Olimpíadas Escolares, sendo classificados, primeiro, Esporte Educacional e de Participação, o Mais Educação, o Segundo Tempo, Esporte e Lazer na Cidade e o Forças no Esporte. O segundo, Participação Educacional para o Rendimento, o Atleta na Escola e as Olimpíadas Escolares. Assim fica nítido programas de esporte educacional numa direção de massificação esportiva, considerando o programa Atleta na Escola. Esse, por sua vez, se alinha claramente ao horizonte dos mega-eventos esportivos, pois assume o caráter emergencial para a identificação de potencialidades para os Jogos Olímpicos naquele dado momento histórico. Por fim, a trajetória histórica da política esportiva no Brasil revela continuidades e rupturas, considerando o programa Atleta na Escola desde o Estado Novo até os governos de Lula e Dilma Rousseff. Acreditamos que esse programa é uma expressão da relação estreita entre o Estado e o esporte. Os antecedentes históricos revelam que o período da ditadura militar é responsável pela criação e desenvolvimento do modelo piramidal esportivo no Brasil, cujo principal reflexo na política esportiva até hoje é a qualificação do esporte de rendimento, sendo o espaço escolar e as aulas de educação física o palco para o desempenho de habilidades motoras e alcance de performance para o alto rendimento na busca de identificação e seleção de talentos. Bom, encerramos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada, excelente evento a todos e a todas. Deixe o meu contato para possíveis dúvidas e questões. Obrigada mais uma vez.